Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula aí de contabilidade, não é? Nessa aula agora, nós vamos falar de regime de competência e regime de caixa, né? A contabilidade, ela vai registrar os fatos. Nós temos lá a definição de contabilidade, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos à administração econômica. Ela vai fazer esses registros através da técnica denominada escrituração. A escrituração vai ser o registro de todos os fatos que alteram o patrimônio, né? E isso vai ser feito em livros próprios, aqueles registros permanentes, livro diário, livro razão, e vai ser feito em obediência ao regime de competência. Então a escrituração, ela obedece ao regime de competência. Silvio, mas o regime de competência é você tratar receita e despesa de acordo com o fato gerador, independentemente da receita ser recebida e a despesa ser paga, né? E isso é uma das coisas que a gente trabalhou aqui e eu, né, fiquei um tempão ali te mostrando o que seria receita ou não. Você receber dinheiro não significa receita. Receita é de acordo com o fato gerador, certo? E aí nós temos, né, então a escrituração das empresas, a contabilidade, ela é regida pelo regime de competência. Já a parte de tesouraria, a parte lá do financeiro, ele vai ser regido de acordo com o regime de caixa. O financeiro vai interessar o quê? Entrada e saída de recursos. Silvio, e as demonstrações contábeis? As demonstrações contábeis, elas vão ser levantadas de acordo com o regime de competência, com exceção de uma, que é a demonstração de fluxo de caixa, que vai ser de acordo com o regime de caixa. Certo? A demonstração de fluxo de caixa é de acordo com o regime de caixa. Então aqui, no regime de competência, eu preciso ver se a receita foi ganha. Então ele vai dizer receita realizada, receita ganha naquele período, para eu tratar aquilo como receita. Se eu for apurar um resultado de acordo com o regime de caixa, eu tenho que estar preocupado com o quê? Com recebimento e pagamento. Certo? Recebimento e pagamento, aí vai ser de acordo com o regime de caixa. Aí nós temos ali, olha só, né? No regime de competência, o registro do evento se dá na data em que o evento aconteceu, o fato gerador ocorreu. A contabilidade define o regime de competência como sendo o registro do documento na data de quê? Do fato gerador. A contabilidade, ela utiliza esse chamado regime de competência, ou seja, as receitas, custos, despesas, têm os valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isto é, na data da realização do serviço, da compra do material, da venda, do desconto, não importando para a contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato. Aí está aqui, ó, o artigo 177, que trata da escrituração, na Lei 6.404, ele fala: a escrituração será mantida em registros permanentes, em obediência aos preceitos da legislação comercial e dessa lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniforme no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Regime de caixa, então a contabilidade, só você ficando atento, né? A contabilidade utiliza o regime de competência. As receitas e despesas vão ser de acordo com o fato gerador. No regime de caixa, o registro dos eventos ocorre na data de pagamento ou recebimento, independentemente de quando são gerados, na data de pagamento ou de recebimento. Então, enquanto a contabilidade utiliza-se do regime de competência, o financeiro utiliza o regime de caixa, ou seja, contabilizando as receitas, os custos, despesas e investimento dentro do mês onde foram pagos ou recebidos. Então, o financeiro vai utilizar o regime de caixa. Beleza, nós temos o regime de competência. Aí, pessoal, né? Olha só, regime de caixa, receita quando recebida, despesa quando paga. É utilizada em situações específicas. Ah, Silvio, quem é que utiliza regime de caixa? Aqui a gente pode ter aquelas empresas de pequeno porte, utiliza regime de caixa. Quer ver eu te dar um exemplo? Quem é regime de caixa? Você, pessoa física, né? Pessoa física vai ser regime de caixa. Regime de caixa, contabilização é de acordo com o regime de caixa. Regime de competência, receita quando, ó, não é quando é recebida, é quando é ganha. Despesa quando incorrida. A gente tem muito esse termo de receita ganha e despesa incorrida. Né? Às vezes ele coloca lá receita incorrida.
né? Tecnicamente não seria o mais adequado, mas se ele falar receita incorrida, quer dizer que aconteceu o fato gerador. Certo? Aconteceu o fato gerador. Esse aqui é o quê? É a regra. A regra é regime de competência. E simultaneidade de receitas e despesas correlatas. Isso está dentro do regime de competência, do princípio de competência, que as receitas e despesas, quando elas se correlacionam, elas têm que vir simultaneamente nas demonstrações contábeis. Então a gente vai mostrar, quando estudar mercadoria, quando você vende mercadorias, é que você apropria o custo da mercadoria vendida, porque ali você tem uma despesa e uma receita que se correlacionam. Quando você vai depreciar um bem, uma máquina, por exemplo, você comprou uma máquina por 100 mil. O normal já era você tratar aquela máquina como despesa. Era. Não, mas aquilo vai ser despesa, vai. Mas vai ser despesa em obediência ao regime de competência. Então significa que aquilo vai gerar despesa em função dessa máquina gerar receita. Ah, e quando é que essa máquina gerar receita? É em função da vida útil dela. Ah, eu espero que eu vou utilizar 4 anos. Então eu vou levar aquilo para o resultado como despesa 4 anos. Por quê? Porque eu tenho que levar isso para o resultado como despesa em função das receitas que a máquina vai gerar. E as receitas da máquina vai ser em função da vida útil dela, quanto tempo eu vou ficar com a máquina. Entendeu? É por isso que quando você compra uma máquina, você não leva aquele valor todo como despesa. Você vai levar aquele valor como despesa? Vai sim. Vai sim. Mas vai ser no quê? No prazo que ela vai gerar receita. Por quê? É princípio de competência. Receita e despesa, quando elas se correlacionam, elas têm que vir simultaneamente nas demonstrações contábeis. Ah, entendeu aí, né? Receitas e despesas correlatas. Aí isso aqui, pessoal, essas contas de despesas antecipadas, conta lá do ativo, e receita antecipada do passivo, essas contas só existem por causa do regime de competência. Só existe por causa do regime de competência. Se não fosse isso, você pagou antecipadamente uma despesa, que não era despesa, se fosse pelo regime de caixa, recebia, entrou dinheiro, era receita. Então essas contas de despesa antecipada e receita antecipada, elas só existem lá nas demonstrações contábeis porque a contabilização é de acordo com o regime de competência. Então as contas serão classificadas do seguinte modo, no ativo circulante, as disponibilidades dos direitos realizáveis e as aplicações de recurso em despesa do exercício seguinte. Aí nós temos as despesas antecipadas. Essas despesas antecipadas, isso representa um direito da empresa, um ativo, né? Ativos que se tornarão despesas por competência. Então, quando você for utilizar lá o serviço, quando você for utilizar o imóvel, é que aquilo vai se transformar em despesa. Então, quando você paga antecipadamente a despesa, é isso aqui, ó, caixa e débito de despesa antecipada. Ah, certo. Aí aconteceu o fato gerador. Aí você vai reconhecer a despesa no resultado. Débito de despesa, mas não vai precisar pagar porque já tinha pago antes. Isso é um direito. Aí vai diminuir seu direito. Aí você acredita aqui, despesa antecipada. Certo? Então isso aqui, essas despesas antecipadas, isso só existem por causa do regime de competência. Exemplo ali, né? Suponhamos que nossa empresa efetue o pagamento de 12 mil relativo ao seguro do prédio, onde se encontram instalados todos os nossos ativos. De acordo com o regime de competência, a despesa só será incorrida, quer dizer que aconteceu o fato gerador, quando houver transcorrido o prazo a que ela se refere. Porém, o pagamento foi realizado antes, devemos realizar algum registro, né? Ainda que não seja uma despesa de verdade, aquelas despesas, né? Que eu falo, pseudo-despesas, falsas despesas. Então aqui nós vamos ter o seguro, seguros a vencer, seguros pagos antecipadamente, seguros a apropriar e crédito de caixa, quanto? 12 mil. Aí com o passar do tempo você reconhece isso no resultado. O lançamento quando da ocorrência do fato gerador. Aí você reconhece lá as despesas com seguros e acredita lá os seguros a apropriar. Isso você vai fazendo quando for acontecendo o fato gerador, quando você utilizar a pólice de seguros. Receita antecipada, né? Receita antecipada, assim como despesa antecipada, só existe por causa de quê? Do regime de competência, isso mesmo. Despesa antecipada, você vê que eu bato nisso, né? Despesa antecipada é um direito, é um ativo. Se você recebeu alguma coisa antecipadamente, você, né?
despesa antecipada. Se você pagou antecipada alguma coisa, você vai ter um direito de usar aquilo ali. Agora, receita antecipada é passivo. Se você recebeu alguma coisa antecipadamente, você vai ter uma obrigação. Então, a obrigação é um passivo, vai ser apropriado ao resultado por competência. O lançamento ali, quando do recebimento antecipado, recebeu lá 6 mil de aluguel. Aí beleza, aí você debita a caixa, houve o recebimento antecipado e credita lá receita antecipada de aluguel. Se você recebeu antecipadamente, você tem uma obrigação. Então essa conta aqui é uma conta do passivo, uma conta de obrigação. E quando da ocorrência do fato gerador, aí você vai reconhecer receita no resultado, aí vai haver a receita de aluguel. Só que aí você não vai receber mais, você não debita a caixa, por quê? Porque você já tinha recebido antes. Aí você vai liquidar essa obrigação quando vai acontecendo o fato gerador. Receita antecipada é uma obrigação. Aí vai diminuindo sua obrigação, né? Portanto, isso aí é o que vai ser feito, né? E aqui, né, agora a gente já vai começar aqui, né, resolver questões já desse negócio aí, para a gente não ficar para trás, né? A determinada empresa contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos e pagou integralmente o prêmio de seguros à companhia seguradora no ato da contratação. A partir dessa situação hipotética, julgue o item. A empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesa. No momento que ela contratou o seguro, ela não reconhece despesa. Lembra aí? Ela vai debitar aqui, ó, seguros a apropriar e creditar a caixa. Aí aconteceu o fato gerador. Aí sim ela vai apropriar. Isso vai acontecer quando? No futuro. Aí ela vai pegar, reconhecer agora a despesa, débito de seguros e crédito de seguros a apropriar. Então tá aí, a empresa estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesa, perfeito, as quais serão apropriadas pro rata de acordo com o quê? Com o regime de competência, perfeito, tudo lindo. Aí ó, é o acordo de acordo com o regime de competência, corretíssimo ali. Aquela mesma questão, a gente até fez essa questão lá de fatos, né? O pagamento, quando do pagamento antecipado, que é esse lançamento aqui, e isso é um fato que, ó, seguros a apropriar, né, e crédito de caixa. E isso é um fato permutativo entre elementos do ativo. Isso é um fato permutativo. Né? Quando acontece o fato gerador, aí isso aqui passa a ser um fato modificativo. Né? Mas aqui, quando você paga antecipadamente, é permutativo. Então, para a empresa segurada, trata-se de um fato contábil permutativo, com efeitos patrimoniais imediatos em conta do ativo circulante e do ativo realizável a longo prazo. Isso está correto, conforme, né, nós vimos 3 anos, vai ter uma parte que vai ser de curto prazo e outra parte que vai ser de longo prazo. Então vai estar lá no ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo. Olha só, prova aí já de Cefaz Roraima 2021, aí ele fala aí, determinada sociedade comercial apurou as seguintes movimentações relativas ao período mais recente. Ele quer saber o que? Nessa situação, desconsiderando quaisquer atributos e encargos financeiros, o impacto dos citados eventos sobre a situação patrimonial líquida no período corrente. Então, o pessoal não falou nada, você vai apurar isso aqui de acordo com o regime de competência, que a contabilidade é feita de acordo com o regime de competência. Então, ele quer, né, que eu vou apurar, apuração, ó, eu vou apurar, lembra como é que a gente apura, ó? A apuração do resultado do exercício. Aqui eu coloco despesa, aqui eu coloco receita. Pagamento de despesa relativa, olha só, a despesa era relativa ao período anterior. Pessoal, então não era desse período. Ele quer, né, no período corrente. Então tem que ser despesa e receita do período corrente. Ele falou pagamento de despesa relativa ao período anterior. Então, se ela foi relativa ao período anterior, agora ela vai ter aqui somente uma despesa a pagar. Aqui só houve o pagamento que foi nesse ano. Mas ela foi, ó, relativa ao período anterior. Então, ela não vai ser considerada despesa nesse momento agora. Despesa do período corrente. Aí sim, ó, despesa do período corrente paga no período anterior. Ou seja, foi paga antes. Ah, certo, mas ela é de quê?
do período, né? Paga despesa do período corrente. Foi paga no período anterior, mas é do período corrente. Então isso aqui vai ser despesa, porque é do período corrente. Agora houve, né, o pagamento e a despesa. Houve o pagamento e a despesa do período corrente no valor de 34. Então ali nós tivemos três tipos de coisa, né, pessoal? Você pagou uma despesa que era de outro período. Ali seria até despesa pelo regime de caixa, você pagou agora, né? Mas pelo regime de competência não, que ela é relativa a outro período. Despesa do período corrente paga no período anterior. Agora, como é do período corrente, é despesa de acordo com o regime de competência. Se fosse caixa, não seria despesa, porque ela foi paga no período anterior. E o terceiro, pagamento de despesa do período corrente no valor de 34 mil. Então houve a despesa e houve o pagamento. Aí seria despesa por caixa e por competência. Por caixa e por competência. Aí beleza, aí nós vamos lá. Receita de vendas do período anterior no valor de 110 mil. Então ela não compete esse período. Competência é isso. Compete esse período? Não, ela não compete. Ela compete ao período anterior. Ah, certo. Receita de vendas realizada no período corrente. Aí aconteceu o fato gerador. Ele foi realizada nesse período corrente. Então aqui receita de quanto? De 80. Isso, né? Recebimento de receita por venda realizada no período corrente no valor de 40 mil. Receita por venda realizada no período corrente. Aí houve o quê? Houve o recebimento e houve as vendas, foi realizada no período corrente. Então aqui foi receita pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Então eu vou ter aqui 79 de despesa, 120 de receita. O que vai me dar aqui quanto? 41 mil vai ser o lucro, portanto, um aumento superior a 40 mil. Ah, Silvão, eu não entendi não, né? Não entendi não, a gente apaga esse negócio tudo para você ver agora, para a gente apurar aqui, ó, a apuração, se fosse pelos dois jeitos, ó, a apuração do resultado do exercício, se fosse pelo regime de caixa e a apuração do resultado do exercício de acordo com o regime de competência. Olha só, competência eu tenho que ver o quê? A que período compete. Regime de caixa eu tenho que ver quando foi o pagamento e recebimento. Certo? Com que período compete e que período aconteceu o fato gerador. Aí vamos lá ver o primeiro ali para você ver logo. Ó. Pagamento de despesa relativa ao período anterior. Pagou, mas o fato gerador dela foi do período anterior. Então isso aqui vai ser despesa? Vai, mas vai ser despesa com regime de caixa, porque o regime de caixa ele se preocupa somente com o pagamento. Então esses 84 seria despesa de acordo com o regime de caixa, mas não seria de acordo com o regime de competência. Por quê? Porque ele fala aqui que é relativa ao período anterior, certo? O segundo, despesa agora é despesa do período corrente, que havia sido paga no período anterior. Quer dizer, o caixa pagou lá no ano passado, mas o fato gerador aconteceu agora. Ah, certo. Então, de acordo com o regime de caixa, isso não vai ser despesa. Por quê? Porque elas foram pagas no período anterior. Então, nesse período agora, se fosse de acordo com o regime de caixa, não era despesa. Ah, mas ela é do período, ó, é do período corrente, quer dizer que o fato gerador aconteceu no período corrente. Então, de acordo com o regime de competência, isso aqui vai ser despesa. De quanto? De 45. Ah, então é isso que você tem que olhar. Caixa é pagamento, quando foi. E competência é quando aconteceu o fato gerador. É despesa relativa a que período? Ao período corrente? Então, é isso que me interessa para o regime de competência. Aí vamos lá, recebimento de receita de vendas do período anterior. Então essas vendas foram do período anterior. Então de acordo com o regime de competência, isso não vai ser receita. Não, ficou faltando um, né? Só voltando aqui. Pagamento de despesa do período corrente. Então aqui você pagou e aconteceu a despesa. As duas coisas, ó. Pagou e aconteceu a despesa. Então vai ser de acordo com o regime de caixa que você pagou 34 e aconteceu a despesa do período corrente, de quanto? De 34, certo? Então aqui, né, ela foi as duas coisas. Pagou, ó, pagamento de despesa do período corrente. Então, pagamento, saiu dinheiro nesse período, é despesa de acordo com o regime de caixa, e foi do período corrente, então foi despesa. Agora vamos ver as receitas, analisar as receitas aí. Aí nós pegamos, ó, recebimento de receita de vendas do período anterior. Até recebeu. Então se recebeu, isso vai ser de acordo com o regime de caixa. Entrou dinheiro, ó.
Recebeu, mas ela não foi de acordo, não era desse período, era do período anterior. Então, de acordo com o regime de competência, isso não vai ser receita. Agora, receita de vendas realizadas no período corrente e recebida no período anterior. Então, pessoal, as vendas foram realizadas no período corrente. Então, vai ser receita de acordo com o regime de competência, mas foi recebida no período anterior. Então, não vai ser receita de acordo com o regime de caixa. Por quê? Porque ela foi recebida no período anterior. Mas ela, foi recebida no período anterior, mas ela foi realizada agora, no período corrente. Então, vai ser receita de acordo com o regime de competência. 80. Recebimento de receita de vendas realizada no período corrente. Recebimento quer dizer que vai ser de acordo com o regime de caixa, por venda realizada no período corrente. Como as vendas foram realizadas no período corrente, também vai ser receita de acordo com o regime de competência, certo? Aí nós vamos ter aí, né, o 120 menos 79, que vai dar ali os 41. Isso que é o que ele quer, que é de acordo com o regime de competência. Portanto, aqui, um aumento superior a 40 mil. Se ele pedisse de acordo com o regime de caixa, seria 150 menos 118, né? 150 menos 118, que ia dar, quanto que ia dar ali? 32, né? Se fosse de acordo com o regime de caixa. Mas não é de acordo com o regime de competência. Portanto, gabarito letra A. Questão 4 aí. Uma companhia efetuou, em 1º de 9 de 2017, pagamento de prêmio de seguros no valor de 1.800.000, referente à proteção de seus imóveis contra incêndios e outros sinistros pelo prazo de 2 anos, a contar da data do pagamento. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que, em 31 de 12 de 2017, com referência às despesas de seguro pago antecipadamente, deve ter constado, né, no ativo não circulante da empresa. Olha só, eu não vou fazer essa questão agora, porque a gente não detalhou esse negócio do ativo não circulante, eu não quero confundir você, logo logo a gente volta com ela aí, certo? Não queria fazer essa aí agora, a gente deixa para, né, em seguida, logo quando eu explicar esses detalhes do ativo não circulante, que eu me lembro de não ter comentado isso aí, né? Ele quer saber, né? Essas duas aí a gente não vai fazer, tá certo? Mas eu não vou ficar sem fazer não, tenha certeza que a gente volta com elas aí. Questão 4 e 5, porque trata ali de ativo não circulante. Próxima questão, questão de número 6, ele fala aí, considerando que determinada revista especializada em esporte receba uma quantia em dinheiro de seus clientes pela venda de assinatura pelos próximos 3 anos, assinale a opção que apresenta o registro contábil a ser feito pela revista no momento da venda. Então ela recebeu antecipadamente. Então quais são as contas envolvidas? Caixa e receita antecipada, não é isso? Recebeu antecipadamente, recebeu uma quantia em dinheiro de seus clientes pela assinatura dos próximos 3 anos. Então houve uma receita antecipada. Para onde é que o recurso está indo? Para o caixa. E de onde foi que o recurso saiu? Receita antecipada, isso é conta do passivo. Então isso aqui é conta do passivo, essa receita antecipada de vendas. Certo? Receita antecipada de vendas. Então nós temos aí débito de caixa, conta do ativo, crédito de receita antecipada de vendas, é conta de quê? Do passivo, é a mesma conta de adiantamento de clientes. Então vai ser débito numa conta de caixa, débito numa conta de caixa, débito numa conta de caixa. E crédito em uma conta de quê? Do passivo. Né? Do passivo. Né? Portanto, né? Gabarito aí, letra E, débito de caixa e crédito numa conta do passivo, portanto, gabarito, letra E. Aí, questão 7 aí. As tabelas a seguir apresentam as movimentações patrimoniais relativas aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 de uma sociedade empresária que utiliza o regime de competência contábil. Ele quer saber se, considerando eventuais tributos, incidentes e encargos financeiros incorridos, as transações constantes das tabelas precedentes indicam que no mês de dezembro de 2017 houve, ele quer em dezembro. Então, de acordo com o regime de competência, não me interessa quando houve o pagamento. A data do pagamento foi essa aqui. Me interessa, ele quer que eu ache aqui de quando? De dezembro de 2017. É eu olhar essa despesa se ela é relativa a dezembro de 2017.
Isso que é regime de competência, ó, despesa relativa a dezembro de 2017. É isso aqui que eu vou pegar para achar meu lucro. Porque o outro lá é janeiro de 2018. Agora, se fosse regime de caixa, eu ia me preocupar com isso aqui. Mas não, é regime de competência, despesa relativa a que período? A dezembro de 2017. Ah, certo. O recebimento, aqui a data do recebimento, mas a receita relativa a quando? A dezembro de 2017, ó, dezembro de 2017. Então é isso aí que nós vamos tratar como receita, é isso aí que nós vamos tratar como despesa. Né? Ah, Silvão, então quer dizer, se fosse regime de caixa, eu ia pegar esses valores aqui de despesa. Eu ia pegar esses valores aqui de receita. Perfeito. Mas é de acordo com o regime de competência. Aí se abre aqui aquele negócio, ó, a apuração, né, do resultado do exercício, ó. A apuração do resultado do exercício. Aqui a gente vai ter receita, aqui a gente tem despesa. Receita aqui, ó, 43 mil, de acordo com o fato gerador, 47 mil, certo? E despesa, opa, aqui foi despesa, né? Já veio eu trocando aqui as bolas, né? Ó, despesa relativa. Então aqui nós vamos ter despesa de 43 mil e despesa de 47 mil. E a receita de 77 mil e receita de 39 mil. Então aqui eu vou ter 90 mil de despesa e receita eu vou ter 116 mil de receita, o que vai dar um total de receita maior do que despesa de quanto? De 26 mil. 26 mil de receita maior que despesa. Portanto, né, vai ser um lucro superior a 20 mil e inferior a 30 mil. Portanto, ali, gabarito, letra C. Aí nós temos aí, ó, uma empresa de turismo vendeu um pacote para uma família passar as férias de janeiro de 2019 em Orlando. O valor foi pago integralmente em julho. Assinale a opção que indica o lançamento correto da transação na data da venda. Pessoal, então quando você vende um pacote desse de turismo, quando é que a empresa vai reconhecer a receita? É no momento que vendeu? Ah, foi dividido em 10 vezes. É na primeira prestação do cartão? Na última? Não. Quando vendeu ali o pacote, vai ser considerada receita e quando houver efetivamente a prestação de serviço. Quando o cliente pegar e voar lá para Orlando. Certo? Então ali foi o quê? Foi uma receita antecipada. Então vai debitar, ó, caixa, debita a caixa e vai creditar uma receita antecipada. Crédito de receita antecipada. Certo? Isso quando? Em 2/7. Aí quando acontecer o fato gerador, e o fato gerador vai acontecer quando? Quando viajar. Né? As férias lá de 2019. Quando viajar. Certo? Quando acontecer a viagem. Certo? Aí ele vai pegar, debitar receita antecipada e creditar a receita de prestação de serviços, certo? Mas ele não quer, ele quer aqui, ó, em 2/7. Então vai ser débito de caixa e crédito de receita antecipada, portanto, né, gabarito ali, letra C. Olha só, né, questão 9, como forma de garantir a encomenda, determinada entidade efetua um adiantamento de parte do valor a um fornecedor de matéria-prima. Após a entrega da matéria-prima e passados 30 dias dessa entrega, a escrituração do pagamento da dívida no dia do vencimento do título, considerando todas as operações descritas será. Pessoal, então aqui a gente teve 3 fatos, né? A gente pegou, adiantou, aí depois ocorreu a entrega de mercadoria e depois que vai ocorrer o pagamento. 3 fatos. Vamos lá. Então houve o adiantamento, houve. Ó, ele efetuou um adiantamento. Vamos supor que você adiantou, a mercadoria era 100 mil, você adiantou 20, certo? Aí você vai pegar aqui, ó, crédito de caixa e débito de adiantamento a fornecedor, certo? Era 100 mil, você adiantou 20 mil. Beleza. Aí ele falou, após a entrega da mercadoria, passado 30 dias dessa entrega, a escrituração do pagamento da dívida. Então vai haver, né, adiantou a fornecedor. Aí quando ocorre a entrega aqui, ali foi uma antecipação.
Aí você vai pegar, debitar lá matéria-prima, estoque de matéria-prima e crédito lá de fornecedor. Fornecedor. De quanto, né? De quanto de... Né? Era 100 mil a matéria-prima. Era 100 mil, certo? Aí depois vai haver o pagamento. Aí quando vai haver o pagamento, você deve quanto a fornecedor? Você está lá ó, com 100 mil. Mas só que você já tinha adiantado a fornecedor 20. Ó, adiantamento a fornecedor de 20. Aí o que vai de fato sair do caixa é quanto? É 80 mil. Ah, certo. Então aí você pega lá, ele quer na dívida, a escrituração do pagamento da dívida no dia do vencimento do título. O pagamento da dívida lá no dia do vencimento do título. Ah, certo. Então no pagamento da dívida você vai debitar quem? Debita fornecedor, tá ali, ó. Vou até botar aqui, né? Debitou lá o fornecedor, debitou o fornecedor de 100 mil, que era a dívida, você não precisou pagar tudo, porque já tinha adiantado ali 20. Aí creditou adiantamento a fornecedor de 20 mil e o caixa, de fato, só vai pagar o restante, só paga ali os 80 mil, certo? Portanto, ali, gabarito, letra D. Questão boa com essa questão quando tem, assim, alguns fatos, né? Que a gente começa já a raciocinar, não só assim, né? Pontual, a gente já começa a raciocinar na sequência ali dos fatos. Beleza, né? Questão 10. Em 1/12 de 2018, uma loja de imóveis recebeu a encomenda de um imóvel planejado. O valor total do móvel é de 9 mil, sendo que a loja recebeu metade no ato e o restante em 30/4 de 2018. O imóvel foi construído no mês de fevereiro, março e abril e foi entregue em 2/5 de 2018. Considerando que a loja utiliza o regime de competência para controlar suas vendas, assinale a opção correta em relação à receita apurada. A receita de venda, pessoal, vai ser quando ela entregar esse produto, certo? Quando ela entregar o produto. Ah, o produto foi construído ali naquele período, foi, mas ela entregou quando? Foi entregue em 2 de maio de 2018. Aí é em 2 de maio de 2018 que ela vai reconhecer a receita de vendas, certo? Então, maio, ele vai reconhecer uma receita de quanto? De todo o valor, dos 9 mil. Então, vai ser reconhecida quando? Em maio, a receita de 9 mil. Agora, presta atenção. Isso aqui a gente está falando de uma coisa que demorou, ó, 3 meses, né? 3 meses, 4 meses, ou seja, no mesmo resultado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você, pode acontecer, você receber uma empresa, receber uma encomenda de longa duração, certo? Ou seja, aqueles ativos qualificáveis, aqueles ativos que demoram muito tempo para estar pronto para venda ou para uso, para vender, por exemplo. Você demora muito tempo. Aí, pessoal, imagina você pega, recebe lá uma receita, né? Uma receita, pode até já receber ali antecipadamente, ou o que for, né, lá. Aí, 100 mil, né? Recebeu, né? Recebeu antecipado ali aqueles 100 mil. E aí? Só que vai levar 5 anos para aquilo estar pronto. Aí, pessoal, a gente vai fazendo uma proporcionalidade para reconhecer a receita. Porque imagina você, olha o que eu estou dizendo, são duas coisas diferentes. Ali você pegou, foi dentro do próprio exercício social. Aqui não, aqui eu vou ter uma receita de 100 mil, vou ter um custo de 30 mil. Vai ter um lucro de 70, vai. Mas será que eu vou esperar dá os 5 anos para eu reconhecer a receita? Aí a contabilidade ela não estava fornecendo informações úteis. Por quê? Porque esse lucro ele está sendo gerado durante os 5 anos, a produção está ocorrendo durante os 5 anos, certo? Então, quando for um contrato de longa duração, né, 2, 3, 4 anos de longa duração, aí você reconhece a receita ali proporcionalmente aos custos, certo? Não vai precisar entregar, não. Essa receita está sendo gerada durante aquele período. Mas isso aqui é a exceção. A regra é essa, você somente, né, vai reconhecer, ou seja, foi dentro do mesmo exercício, isso não vai mudar nada, você reconhece quando o bem foi entregue, portanto ele vai ser reconhecido em maio, vai ser reconhecido a receita de todos os 9 mil. Beleza, pessoal? E aí, né, a gente fica por aqui, né? Falando aí do regime de caixa, regime de competência, a gente ainda vai ficar questões aí para a gente resolver na próxima aula.
Valeu, um grande abraço e até a próxima.